Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Aldirene Santos, sou psicóloga clínica, novamente aqui com vocês, nesse pequeno momento com esse vídeo reflexivo. Como eu falei para vocês antes, né, para quem já viu os outros vídeos anteriores, eu gosto de trazer pequenos relatos de momentos que eu vou vivenciando na clínica com os meus clientes e em algum ponto, em algumas situações, tem algumas observações que são muito pertinentes para me trazer. É muito presente na vida de todos nós. Então, diante de alguns casos, eu gosto de trazer aqui para a gente refletir sobre. Tá ok? Antes da gente iniciar, eu gostaria de colocar a observação para vocês que os meus vídeos, vocês vão perceber que esses vídeos eles vão ter dois formatos. Às vezes eu vou aparecer com o rostinho e às vezes eu vou fazer só em forma de áudio mesmo, gravado, tá? Pensando aí dentro das reflexões que eu trouxe relacionado aos atendimentos com o cliente, esse cliente, ele trouxe para mim um ponto de observação que a gente fala, todos nós temos isso, é o medo. Ele tinha um medo muito grande, mas ele não conseguia entender que tipo de medo é esse, né? E aí a gente começou a trabalhar sobre isso. Ele sentia, mas não tinha consciência de que medo seria esse. Mas ele sentia que tinha algo diferente que travava a vida dele. E aí a gente foi buscar mais aprofundadamente para poder entender. E a gente vai descobrindo o que, gente? Que para a psicologia, o medo é uma emoção. Então, assim, qualquer situação na minha vida que eu olhe e que eu repulse, porque eu tenho, de certa forma, um medo de olhar para aquilo, aquilo fica mais evidente na minha vida, aquilo aparece mais vezes na minha vida. É como se eu olhasse e falasse: nossa, de novo essa situação, eu tento melhorar, eu tento cuidar, mas eu não consigo. Quando eu vejo, quando eu percebo, isso já está novamente acontecendo na minha vida. Por que será que isso vem várias vezes? Porque na verdade a gente não está sendo cuidado. Como que eu cuido de uma situação de medo, né? Que me paralisa na vida. Eu preciso começar a olhar de forma mais consciente para essa situação. Às vezes nós olhamos de forma muito inconsciente. E aí o nosso inconsciente fala: não entendi, eu preciso compreender melhor isso aqui. Aí ele vai e traz para você novamente a mesma situação, ou às vezes em situações diferentes, mas com o mesmo sentimento, ou seja, o medo. E aí a gente pega e pode pensar: por que que isso está acontecendo de novo? Se parece que eu tento cuidar, eu tento, mas eu não consigo. É porque, como eu disse, nós não estamos olhando para a situação de forma muito consciente. A terapia ela vem para isso, para nos auxiliar, nos acolher e nos ensinar a olhar para aquela situação sem repulsa. Porque ela fala, a psicologia fala, gente, quanto mais eu tenho medo de uma determinada situação, mais aquela situação chega até mim. Por que que ela faz isso? Por que que o nosso campo energético faz isso? Porque, na verdade, a gente precisa solucionar aquela questão. É simplesmente por isso. Porque a gente precisa ser leve. A gente não precisa ter medo. O medo, que é uma emoção, é apenas um mecanismo de proteção e não de medo fora do padrão. Então, o nosso corpo ele vai entender que é preciso se aproximar para que as coisas possam ganhar uma nova sintonia, ou seja, para que esse corpo entre em equilíbrio com aquela situação, que é apenas um medo de, ou seja, que é apenas um equilíbrio mediante aquela situação do medo. E isso deixa a gente muito inquieto, né? Porque a gente quer, de certa forma, fugir daquela situação, não quer olhar. A gente acredita que se a gente não olhar, a gente vai conseguir solucionar. E na verdade não vamos. Por isso vai sempre retornar até nós. Então, olhar as nossas
vivências diante de cada ponto, daquilo que nos provoca, de certa forma, um incômodo maior, é necessário. E é isso que a psicologia faz. Ela traz esse olhar mais leve, sem culpa, sem julgamento. E ela nos ensina a aproximar daquilo que nos incomoda e que nos machuca. E de forma muito saudável, viu? E aí acaba que a gente vai ganhando, né? Essa consciência nova e isso vai saindo da nossa vida de forma muito tranquila e leve. Então é isso, sim, sabe? Essa reflexão de hoje para vocês. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, coloque aqui, deixe aqui, tá? Para a gente pensar juntos. Se inscreve aí no nosso canal, que é um canal que está em construção, não é um canal cheio de detalhes, cheio de coisas bonitas, mas é a reflexão que eu quero trazer para vocês.